Hoje é um dia histórico, onde a gente vai apresentar ao município de Natal um meio pelo qual veio ocorrendo nas últimas semanas a respeito dos empenhos das emendas que são colocadas aqui pelos parlamentares. Não só a contexto dessa casa, mas também a contexto de nível federal. Nós temos aí emendas PIX que foram suspensas porque não existe um critério muito objetivo de transparência e de rastreamento. O que é uma emenda PIX? A emenda PIX é porque é paga pelo governo federal num PIX? Não, não é isso. A emenda PIX é por ela ser muito instantânea, ela tem uma celeridade um pouco maior do que a emenda convencional. Mas o que estava acontecendo? As emendas estavam sendo empenhadas para várias prefeituras, sem ter um projeto objetivo, sem saber para onde ia e sem, ao menos, ter o valor correto que estava sendo encaminhado. Era apenas uma indicação para ter celeridade, principalmente estava ocorrendo, inclusive, durante a campanha do ano passado. Isso mostrando que as emendas parlamentares, por muitas vezes, elas geram, de certa forma, desestabilização social do ponto de vista de desigualdade. Porque os municípios que vão ser atendidos por essas emendas, no último levantamento ficou na casa de 6 bilhões de reais. Isso, para você ter ideia, é maior que o orçamento de Natal. Então, os municípios que estão sendo privilegiados com essas emendas são os municípios dos quais os parlamentares que estão fazendo essas emendas estão empenhando. Não necessariamente essas emendas estão servindo diretamente para obras estruturantes, como o próprio STF colocou, como, por exemplo, o saneamento básico, porque é uma obra que fica, enfim, embaixo do solo e não é uma obra que você pode se vangloriar dela. Mas, por muitas vezes, essas emendas são empenhadas, como, por exemplo, em praças, tratores. Por incrível que pareça, o maior bem comprado com as emendas PIX são tratores. Eu tenho certeza aqui que o maior problema do Brasil talvez seja a compra de tratores e a gente sabe que não é bem isso. Falando de corrupção, não tem como a gente falar de corrupção sem lembrar da Operação Lava Jato, a grandiosa Operação Lava Jato, que, para a tristeza dos brasileiros, e aí cada um pode ter inúmeras ressalvas com a Operação Lava Jato, pode ter ultrapassado alguns limites, mas, de fato, foi o único instante no Brasil que o brasileiro viu que, pela primeira vez, os políticos grandes, aqueles chamados de colarinho branco, eles estavam sendo punidos. E, de fato, foram. A Lava Jato, ela simplesmente foi extinguida. No final do dia, muitos políticos vão falar para vocês obviedades, como combater a corrupção. Quem é contra combater a corrupção? Quais os fatos levam você a ser um cara que realmente combate a corrupção? Um cara que, por muitas vezes, endossa flexibilidade, por exemplo, de crimes, como foi aprovado a flexibilidade na lei de improbidade administrativa. Hoje é muito difícil você conseguir punir um político comprovando a improbidade no caso de dolo, que o gestor ele realmente teve a vontade de cometer aquele ilícito. Como, por exemplo, até mesmo na questão do último presidente, indicando o Augusto Aras e colocando ali um cara que basicamente desmontou a Lava Jato. Ou até mesmo agora, ontem, o Barroso, ele fez uma declaração que vai se aposentar. E veja só que ironia. O presidente Lula ele vai ganhar mais uma indicação para o Supremo Tribunal Federal. E uma das indicações que estão à vista é um cara chamado Messias. Se vocês não lembram, e aqui com todo o contexto da Lava Jato, o Messias é o cara que o Moro vazou o áudio da ligação da Dilma com o Lula, falando que estava enviando o Messias justamente para o Lula tomar posse como ministro e ter foro privilegiado. Aí eu pergunto para vocês, quem entrou em coma quando o Lula estava sendo preso e acordou hoje não está entendendo nada. Como é que o Lula, que estava preso, hoje está indicando o Messias, que teve aquele áudio vazado, que viralizou em todo o Brasil, inclusive na imprensa, New York Times, hoje está sendo cotado para ser ministro da Suprema Corte do nosso país. Isso é reflexo de a gente realmente empenhar os nossos olhos em quem fala apenas que é contra a corrupção e quem de fato combate a corrupção. Nós tivemos aqui no estado e de maneira generalizada também no Nordeste, o consórcio do Nordeste. Todos aqui com certeza vão lembrar desse episódio durante a pandemia, onde teve o empenho do consórcio de 48 milhões para uma empresa de capital social de 100 mil reais que trabalhava com remédios à base de cannabis. Essa empresa, sem nenhuma estrutura, sem nenhum predicado para contratar respiradores, e ali naquele contrato previa 300 respiradores, teve o empenho de 48 milhões para entregar 300 respiradores sem garantia alguma. A empresa entregou? É óbvio que não. Teve dispensa de licitação, o ambiente perfeito para cometer corrupção, e o que já está se provando, inclusive, com o próprio Procurador-Geral da República, que apontou os crimes aí possíveis do Carlos Gabas e do então ministro do Lula, Rui Costa, que estava à frente do consórcio do Nordeste naquele instante. E ainda para além disso, ainda que a Procuradoria-Geral da República tenha encontrado ilícito nesse contrato e dos valores empenhados para uma empresa que não tem nada com nada em relação aos respiradores e possibilidade de entregar esses respiradores, a Procuradoria-Geral da República apontou os indícios. Mas veja só, o Ministério Público do Estado não viu problema algum no empenho dos 4,9 milhões de reais
da governadora empenhando para esta mesma empresa, sem garantias, para entregar respiradores, dos quais essa empresa nunca trabalhou. Eu ouvi muito e ouço até hoje chamarem, por exemplo, o ex-presidente de genocida. Mas veja só, quantas vidas poderiam ter sido salvas com 48 milhões de reais ao nível Nordeste? Quantas vidas poderiam ter sido salvas com quase 5 milhões de reais a nível estadual? Eu digo para vocês, milhares e milhares, porque foram essas que morreram aqui no nosso estado e no Nordeste. Esse problema é um problema que não é mais discutido dentro da sociedade, a corrupção, porque hoje nós vivemos um cenário de terra arrasada. As pessoas não acreditam mais que existem políticos que querem combater a corrupção. E por essa razão faço questão de, por exemplo, ser muito econômico, de ser mais transparente o máximo que eu puder, ainda que a casa já tenha um canal da transparência para mostrar todos os gastos dos parlamentares. Eu faço questão de fazer isso porque eu fui o cara do outro lado que não acreditava também nisso. Eu sempre acreditei que político ele entrava só para fazer dinheiro e eu comecei a ver que existia uma perspectiva diferente, que nem todos os políticos são iguais e que cada um representa aquilo que ele é. E que a gente deve avaliar as pessoas de acordo com aquilo que elas são e não com o rótulo que por algum instante elas vão ter. O nome político, ele está muito degradado, né, diante da sociedade, por incrível que pareça. Vocês acham que a gente tem privilégio aqui e... De fato, nós temos um salário muito bom. Todos os vereadores aqui ganham 26 mil reais. Mas vocês não têm ideia, por exemplo, de quanto ganha um conselheiro no Tribunal de Contas do Estado. É piada, assim, em comparação com o que a gente ganha. Mas isso ninguém fala. Por que ninguém fala? Porque, primeiro, esses conselheiros e o Tribunal de Contas são aqueles que são indicados pelos políticos e aqueles que, por muitas vezes, salvam a pele dos políticos. E os políticos acabam sendo a bucha de canhão. Mas eu topei entrar na política mesmo sabendo que esse rótulo me traria certo dano à minha imagem, digamos assim. Mas aí a gente vence isso pelo exemplo, né? É o que os antigos falavam. Verba movem, exemplo atrarrum. Palavras movem, mas só o exemplo arrasta. Não se debate mais, porque as pessoas estão no cenário de terra arrasada. Porém, existem malucos como eu, como vocês que estão aqui, que ousam ainda tentar, num país errado, fazer com que ele dê certo. E é sobre isso que eu quero falar hoje, senhor presidente. Sobre a possibilidade de alguns poucos, que eu sei que são alguns poucos, que querem de fato fazer a coisa certa na máquina pública. Porque é possível. Se não fosse, eu não estaria aqui com vocês. E é possível por inúmeros fatos, senhor presidente. Primeiro, do lado conservador, de garantir que as próximas gerações elas não vão pegar algo igual ao que nós temos, ou pior. Então, é um compromisso direto com as próximas gerações, que talvez as gerações dos nossos pais, dos nossos avós, talvez não tenham empenhado tanta força quanto nós estamos empenhando agora. Então, eu vejo que nós temos um propósito geracional em torno disso. E esse propósito geracional ele tem que se expandir para além das fronteiras. Eu falo além das fronteiras aqui de Natal, do Estado, Nordeste, Brasil. Nós precisamos de várias pessoas pensando dessa mesma forma, ainda que seja minoria. No final do meu discurso, do último dia de campanha, eu falei que éramos, naquele instante, uma minoria, mas em breve seríamos uma minoria numerosa. Pode não parecer fazer sentido, mas se você entende o sentimento da frase, faz completo sentido. Porque, de fato, o dinheiro, o poder, a fama, ela vislumbra. Mas no final do dia, o que vai ser o dinheiro, o que vai ser a fama, se você não deixar um grande legado para as próximas gerações. Para vocês que têm filhos, eu não tenho ainda, tenho certeza que um dos orgulhos que vocês podem ter é chegar em casa e ter uma família esperando e seu filho e sua mulher ter orgulho daquilo que você desempenha. Então, diante desse cenário de terra arrasada, de fim de Lava Jato, corrupção voltando como se não tivesse ouvido antes uma grande repressão a respeito desses ilícitos, nós temos um dado da Transparência Internacional que mostrou no ano passado que o Brasil entrou numa marca histórica desde quando a Transparência Internacional começou a indicar índices de países com alta corrupção. O Brasil bateu o recorde no ano passado. E esse recorde, ele veio por alguns critérios, não é apenas uma percepção, não é apenas um discurso de esquerda, não é apenas um discurso de direita diante dos dois governos. Não é um discurso de oposição, são dados objetivos da realidade. Aqui também, inclusive, não é a minha opinião. A Transparência Internacional apontou o Brasil no pior índice histórico desde que começou a ser apurado esses índices, dados de 2024. E o que eles levam em consideração para esses dados terem caído tanto e ter se tornado aí um país corrupto são falta de transparência no novo PAC, discutindo o controle social, que inclusive, para você ter ideia, aquela obra ali de drenagem perto da Arena das Dunas é uma obra de 2014. Estão tentando encaixar o novo PAC, eu acho que não vai entrar, mas você vê aí que é basicamente, entrou o novo PAC, 11 anos aí para poder ter uma perspectiva se ela vai terminar ou não. Isso com dinheiro empenhado, tá? 90 milhões a mais. Percepção de crescimento e ingerência por parte da política da Petrobras, ou seja, a ingerência que ocorria antes da Lava Jato, ela voltou e está tudo bem. Alguém vê aqui alguém falando sobre
presidente da Lava Jato fazendo algum tipo de esquema de corrupção? Não, mas os contratos, eles falam isso. Negativas do governo a pedido de acesso à informação, incluindo casos envolvendo a alta cúpula do governo. O governo anterior colocou sigilo de 100 anos em inúmeros contratos e inúmeros gastos. O governo atual criticou esses sigilos de 100 anos. O que o governo atual fez? Repetiu os sigilos de 100 anos. E aí eu volto à minha frase inicial, quando eu falei para vocês que combate à corrupção é o mesmo que desejar a paz mundial. É algo que todo mundo está de acordo, mas observem quem realmente o faz, né? Ainda nesses tópicos tem desvios de emendas parlamentares e corrupção, falta de transparência e rastreamento. É justamente o tema que eu trouxe aqui e um dos problemas reais do nosso Brasil, principalmente quando se trata, por exemplo, de desigualdade social, como eu falei para vocês. Não necessariamente vai ser empenhado o orçamento público em locais que realmente precisa, mas sim vai ser empenhado em currais eleitorais para os deputados fazerem aí suas possíveis reeleição. Inclusive isso, por muitas vezes, quando você pega de casos injustos, isso é injusto até no jogo democrático. Como é que eu vou concorrer com uma pessoa que tem 40 milhões de emendas, distribuindo para várias prefeituras, comprando apoio de tudo que é lado, e eu apenas um cidadão comum tentando entrar na política? É completamente desigual. Não só do ponto de vista social, mas do ponto de vista democrático. Eu poderia citar inúmeros outros fatos que podem provar e que mostram o quanto nós esquecemos o combate à corrupção e o quanto ela interfere no nosso dia a dia. Foi divulgado na imprensa, muitos parlamentares, muitas pessoas, muitos influencers também acabaram divulgando os 3 trilhões de imposto que foram arrecadados agora, ainda no início de outubro, mas uma arrecadação recorde. E o governo ainda tentou, via medida provisória, taxar ainda mais o seu bolso e privilegiar as bets. Graças a Deus, e aqui tenho muito orgulho de ser amigo do deputado federal Kim Kataguiri, conseguiu apresentar uma emenda para retirar de pauta e a medida provisória perdeu objeto. Por essa razão, a gente não está pagando ainda mais imposto. E aí eu pergunto para vocês, desses 3 trilhões de reais, o que mudou na sua vida? Objetivamente, nada. E é evidente que não mudou porque não é um governo que está interessado em trabalhar os problemas estruturais. É o governo que está interessado em se perpetuar no poder, fazer as suas bases e ter a sua reeleição garantida, assim como está fazendo também a governadora do estado, utilizando da máquina pública para fazer seu período de pré-campanha ao Senado Federal. Mas com muita força e luta, espero que a gente consiga as 2 vagas do Senado e a esquerda, na figura da Fátima Bezerra, ela entre no ostracismo aqui do nosso estado e na lata do lixo, que é o que ela merece. Senhor presidente, agora eu quero mostrar aqui para Vossas Excelências um site que a gente fez visando exatamente trabalhar o meio que é empenhado as emendas aqui no município. Tanto dando transparência para o próprio parlamentar que quer fazer da maneira correta, tanto do ponto de vista do valor que está sendo empenhado, para onde está sendo empenhado e que o seu eleitorado consiga acompanhar, quanto do ponto de vista prático até para as autoridades que fazem esse tipo de fiscalização, como o Ministério Público. Então, se puder passar na tela já o primeiro slide. Frente Parlamentar contra a Corrupção. Só dar uma breve explicação para vocês de onde surgiu isso. Primeiro surgiu do grande debate nosso dentro do gabinete, a respeito do que apresentar sobre como melhorar este tipo de empenho de emenda, levando em consideração que eu sou o autor do pedido de cassação da Brisa Brac, que utilizou as emendas de maneira irregular, já tem alvo no Ministério Público, inquérito aberto, segunda denúncia também anexada ao primeiro inquérito, mostrando que, pelo menos, a justiça do nosso estado está mostrando também certa seriedade em relação a essa investigação. E aqui a gente trabalhou pegando alguns casos que já deram certo e vem dando certo. Casos que buscam aí dar resposta para essas coisas que eu falei para vocês, tanto para o parlamentar quanto para o eleitorado parlamentar e todos os cidadãos aí que fazem parte do município. Já passou para o próximo slide aí está a composição dos vereadores que acompanham a Frente Parlamentar contra a Corrupção, e aqui faço questão de agradecer a todos que se empenharam em estar junto conosco nessa frente, parlamentares muitas vezes aqui combativos, parlamentares aqui que com certeza vocês já viram aí na imprensa sendo atacado, tanto o subtenente como o Léo aí, muitas vezes também colocado como vereador estadual, como se acima de vereador nós não fôssemos aí cidadão, né? E é justamente parte disso, eles tentam colocar você numa caixinha justamente para que você não exerça o seu papel, que o grande problema hoje da população é que as pessoas esqueceram de exercer cidadania. Com fundamento no princípio da eficiência na gestão pública e na função fiscalizatória exercida pelo Parlamento, a presente proposição institui prerrogativas para o uso dos recursos públicos pelos parlamentares, de forma a assegurar maior transparência, responsabilidade e efetividade na aplicação desses recursos. Para efeito legal, a destinação de recursos públicos por parte do Parlamento concentra-se nas emendas parlamentares, que devem respeitar
compatibilidade com o plano plurianual, mais conhecido como PPA, conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, mais conhecida como LDO, e previsão da Lei Orçamentária Anual, mais conhecido como LOA. Proposta: desenvolver cartilha para a gestão de emendas parlamentares, desenvolver uma plataforma municipal para a gestão de emendas parlamentares, inspirada no modelo federal Compra-SUSP e adaptada à realidade local. Objetivos: modernizar o processo de destinação, assegurando transparência, eficiência e controle social, em conformidade com a LOA. Impacto esperado: fortalecimento da governança municipal. O que esperamos? Um retrato de como é hoje e como passará a ser, caso isso seja implementado. Como é hoje, pouca clareza das demandas, processo burocrático, dificuldade de controle social, risco de sobreposição. Com a plataforma Catálogo Digital Organizado, inclusive foi uma recomendação quase que parecida com o que o vereador Léo Souza fez em relação a demonstrar um cardápio do que poderia, das obras que estão sendo executadas, é isso? Para que os vereadores pudessem ajudar de alguma forma. Indicação direta e transparente, portal público com dashboard, sistema evita duplicidade. Aqui a proposta e os módulos: demanda secretarias, cadastro de projetos vinculado à LOA, consulta vereadores, catálogo digital filtrável por área, valor e região, ou seja, o vereador ele pode escolher a região para onde ele quer encaminhar e qual área. Destinação: vereador seleciona projetos e formaliza emenda. Nesses projetos, vocês vão ver um pouco mais à frente, já tem delimitado, inclusive, por exemplo, eu quero fazer uma praça. Vai ter lá a praça, o formato da praça, quanto ela custa e quanto você pode destinar. Transparência: portal público com informações detalhadas. Isso é quase impossível a gente ter hoje. Mas seria, eu tenho certeza que, principalmente a sociedade civil que está acompanhando, seria de grande valor poder acompanhar com simples cliques o empenho de cada emenda dos vereadores. Controle e auditoria, integração ao sistema contábil municipal, ou seja, fica algo muito mais eficiente se a gente conseguir anexar esse tipo de software junto com o software da prefeitura em relação à parte contábil. No próximo slide tem aí uma relação de QR Code, onde todos podem baixar, mas eu vou deixar disponível também nas minhas redes. É um modelo, então todos podem ter acesso, literalmente todos. Exige uma senha e um login, mas a senha já está sobreposta no login perdão, a senha já está sobreposta na senha e o login já está sobreposto no login. É Faustino login e a senha vai ser a Admin. Primeira página. É o que eu expliquei para vocês em relação a fazer o cadastro, então pode passar. Segunda página vai ser o controle tanto do parlamentar quanto da sociedade civil que quiser acompanhar. Aqui, por exemplo, a gente utilizou como se fossem emendas minhas. Aqui, ó, emenda impositiva Faustino, realização de obras e instalação na Praça de Mirassol, R$50 mil. Você naturalmente clicaria nisso aí e veria todo o processo dessa emenda. Aqui tem a versão mobile e tem a versão de site. Aqui a gente separou em eixos. Esses eixos são basicamente para você escolher o programa ou a área que você quer empenhar suas emendas. Quem está acompanhando aí, está com o aplicativo baixado, o site aberto, você vai poder ver que você pode marcar qual programa e qual área você quer utilizar ou ver os valores que você pode empenhar das suas emendas. Próximo slide. Aqui a gente utilizou como exemplo aí para uma área que o subtenente entende bastante, armamento da polícia. Aqui, basicamente, a gente colocou ações por programa, a parte de segurança pública, e tem estrutura, a Guarda Municipal com aquisição de armas. Aquisição de 100 armas de fogo para a Guarda Municipal, valor estimado R$26 mil. Muito mais transparente, tanto para o parlamentar na hora de empenhar, quanto para a população que quiser acompanhar. Todos os slides têm a versão mobile e a versão do site. Próximo slide. Aqui, muito importante, inclusive foi alvo de questionamento por parte da defesa da vereadora que empenhou as emendas erradas, que ela alegou que ela não sabia que poderia utilizar as emendas para eventos políticos partidários. Eu pergunto para vocês, quando vocês vão ao supermercado, vocês veem alguma placa nas prateleiras avisando que não pode roubar? Ou é meio que óbvio que você tem que pegar e passar no caixa e pagar depois? É o princípio da ordem estabelecida. Mas aqui a gente fez questão de colocar também no site para que fique muito exposto às proibições do empenho das emendas. Atividade e propaganda político-partidária proíbe o uso de recurso público para fins políticos partidários. Objetos estranhos ao Poder Executivo impede ações fora das atribuições legais do Executivo Municipal. Obras de grande porte sem necessidade social comprovada, veta execução sem justificativa social clara. Pagamento por consultoria e servidor público proíbe consultorias pagas de servidores municipais. Auxílios e entidades privadas com fins lucrativos impede concessão de recursos e organizações com fins lucrativos. Pagamento a entidades com agentes políticos veda repasse em entidades com agentes políticos em atividades.
Pagamento e atividades com parentes de autoridades. Proíbe repasse de entidades com parentes até segundo grau de autoridade municipal. Próximo slide. Bom, na página 6, basicamente exige um cadastro de emenda. O cadastro de emenda você tem que colocar a emenda do seu projeto, para o que vai, para onde vai, e dar uma justificativa muito clara como vai ser executado esse projeto, que é justamente o alvo da suspensão das emendas PIX, que elas eram apenas indicadas, não tinham objeto, não tinham projeto, para onde vai, como vai ser executado, qual previsão, era apenas um valor jogado para a prefeitura, por muitas vezes ali, a gente sabe para o que fazer. Aqui também na página 8, dependendo do tipo de empenho que seja, é necessário também empenhar alguns anexos, seja comprovante, se for, por exemplo, quero empenhar minhas emendas para um evento cultural, para apresentação de bandas. Eu tenho que apresentar nesse pedido as emendas, as certidões dos artistas, tenho que apresentar toda a parte legal e elegível para que essa emenda seja empenhada. Como, por exemplo, utilizando aqui o caso que está acontecendo na Casa de Cassação da Brisa Brac, onde nem sequer o local do evento, que é a Casa Vermelha, tinha um alvará de funcionamento para eventos. Então, aqui seria barrado, neste caso aqui, já de primeira. Na verdade, seria parado nas páginas anteriores, mostrando que não pode utilizar para eventos político-partidários. Mas aqui mostra, e teria que empenhar, junto a essas justificativas, os anexos mostrando, por exemplo, um alvará de funcionamento do estabelecimento para um evento. Bom, essas são as considerações. Tem um último slide aí, que é uma frase do Mahatma Gandhi, que é: seja você a mudança que você quer ver no mundo. Por incrível que pareça, eu não sou nenhum seguidor fiel do Mahatma Gandhi, mas essa frase, ela me inspira muito e foi uma das frases que me fez entrar na política. Porque tudo que eu narrei para vocês aqui, tudo que eu falei, tudo que eu expus, partiu no sentimento de revolta, de tentar combater tudo isso. Porque se nós não fizermos nada, não vamos fazer nada, eles simplesmente vão ganhar. E aí, as próximas gerações, os nossos filhos, ficarão na mão aí de um monstro que a gente nem pode mensurar qual vai ser. Então, se eu posso deixar aqui um recado muito claro para vocês, diante de todo o exposto, não vou me estender mais, tem muita gente aqui para falar, é que, de fato, seja você a mudança que você quer ver no mundo, seja você a mudança no seu bairro, no seu município, no seu estado, não sei quais pretensões você tem para o futuro, mas, de fato, diante de todo o caos, toda a maldade, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Muito obrigado, senhor presidente. Quero o meu reconhecimento e meus parabéns, enaltecer a iniciativa do vereador Matheus Faustino por essa iniciativa tão relevante, importante para a nossa sociedade, para que possamos fortalecer os mecanismos de combate à corrupção. Eu queria, Matheus Faustino, fazer uso do meu tempo, mas eu queria me dirigir a você para fazer um registro histórico. Eu queria historiar bem rapidinho o início dessa legislatura. Quando eu me deparei com o Matheus aqui, que até então era uma figura que eu só ouvi falar depois do resultado das eleições, até então eu não fazia ideia da existência desse garoto, a primeira impressão aqui dentro de um colegiado foi muito mais de enaltecer o que nos distanciava do que o que nos aproximava. De verdade, no início, eu senti muito mais choque com o Matheus do que somarmos. Eu era um cara que reclamava sobre Matheus aqui, sobre algumas posturas, até por não conseguir entendê-lo. Entendê-lo porque Matheus ele era muito do que em 2020 eu tentei fazer. Em 2020 eu fui candidato a vereador aqui em Natal pela primeira vez, meio revoltado com tudo e com todos. Eu fui candidato num partido que eu não aceitava ter político com mandato, filhos de político, e a não ser que fosse gente comum, porque eu acreditava que só gente comum conseguiria contribuir com a sociedade. E hoje eu olho para esse histórico, Matheus, e dou graças a Deus que eu não fui eleito, porque eu não tinha naquela época a maturidade que eu tenho hoje, nem muito menos a sua, e talvez eu tivesse sido tragado e expurgado da política. Voltando agora para o ano atual, 4 anos depois, e aí eu me deparo com um moleque que entra na nominata mais concorrida dessa eleição, que era a do Partido União Brasil,
E aí, quando eu começo aqui os trabalhos legislativos, o moleque que presta conta de tudo, que coloca transparência sobre tudo e que meio que no início se portava como antipolítica aqui, eu dizia, vai ter problema. Aqui nós somos um colegiado e a gente não faz nada sozinho. E com o tempo as diferenças foram ficando meio de lado e a gente foi se aproximando mais do que nos converge, da nossa forma de enxergar o mundo. E eu queria aqui, Matheus, parabenizar pela sua atuação, pelo seu trabalho. Muito mais pela ânsia de servir a sociedade do que a qualquer outra coisa que as pessoas querem nos acusar de fazermos. Ah, vocês querem like? Queremos. Ah, vocês querem notoriedade? Queremos. Mas a gente quer a notoriedade, a gente quer o multiplicar, ecoar a nossa voz pelo que é certo. E hoje eu vejo se formar uma frente parlamentar que, se a gente não tivesse olhado para o que nos une, ela jamais teria sido colocada. Porque não adianta o meu mandato sozinho, o seu mandato sozinho, o mandato do sub sozinho, a gente não iria conseguir. E aí eu digo isso num parlamento que hoje está lotado de gente que talvez tenha pretensão ou não de entrar na política, mas que a gente precisa encontrar pessoas, identificar pessoas que enxergam o mundo por lentes parecidas com a nossa. Porque senão, essas pessoas que estão aí, que querem normalizar o errado, que querem normalizar, fazer uso de uma emenda parlamentar para um evento e cobrar ingresso por isso, essas pessoas que querem normalizar, usar dinheiro público com fins políticos, com fins partidários, essas pessoas vão continuar sendo maioria. Então, por isso que eu não tenho problema nenhum em dividir holofote, e, pelo contrário, de passar o microfone e dizer, esse aqui está falando por algo que eu acredito. E muitas vezes, a fala de Matheus, a fala do subtenente Eliabe, me representam dentro deste parlamento. Eu não tenho problema, vaidade nenhuma de dizer isso hoje. Então, eu quero dizer que continuo aqui, a gente está na mesma trincheira. Muitas vezes eu estou aqui como aluno mesmo de quem está criando casca no primeiro mandato e de aprender mesmo de como fazer a política correta e, principalmente, como é que a gente engaja mais gente para construir uma sociedade melhor. Não é fácil, a gente não vai conseguir resolver isso, pelo contrário. Parece que quanto mais a gente cava, mais profundo esse buraco vai ficando, mais difícil fica de encontrar uma luz. Parece que a gente está, muitas vezes, sozinho nesse negócio, mas tenho certeza que vai ser valioso. Ontem, Matheus, eu me vi aqui na sua fala, foi um dia difícil, daqueles dias do parlamento que você chega em casa e se questiona sobre o que está acontecendo e justamente por tirar a temperatura de tudo que está acontecendo aqui nos bastidores. E ontem eu só consegui recuperar a força quando eu cheguei em casa. Meu filho ainda estava me esperando acordado, com maior orgulho, com maior satisfação do trabalho que a gente faz. É por isso que estamos aqui. Então, parabéns mais uma vez, conte comigo, conte com o nosso mandato, e quando você achar necessário, da mesma forma como eu vou até você, tenha o mesmo percurso para vir até aqui, para dizer, eu acho que o caminho é por aqui, eu acho que o caminho não é esse, ou parabenizar como eu estou fazendo agora. A gente está no caminho certo. Parabéns, Matheus. Obrigado. Quero conceder agora aqui a palavra para o subtenente Eliabe, para fazer uso da palavra pelo tempo regimental. Mais uma vez, parabenizá-lo pela brilhante iniciativa e pela brilhante atuação parlamentar que Vossa Excelência tem aqui nesta casa, um jovem, que inclusive nós temos aqui algumas semelhanças, né? Matheus Faustino tem raízes na cidade de Riachuelo, né? Eu sou lá de Riachuelo, fui criado praticamente na casa da avó de Matheus Faustino, Dona Helena Borges, né? Então, assim, e por aí vai. Então, assim, parabéns, conheço e falo isso para dizer que conheço o Matheus Faustino, sei da origem dele, sei o quanto é difícil, o quanto é desafiante estar aqui agora e permanecer íntegro, né? Defendendo o que acredita, mesmo diante das críticas, diante das dificuldades, mas o Matheus tem sido uma pessoa que, uma voz ativa, mas tem sido firme na sua postura e na sua atuação. Matheus, parabéns mesmo, e cada vez mais eu, quando vejo aqui a atuação de colegas como Léo, como Matheus, e estar perto deles, eu vejo que a gente está no caminho certo. Então, parabéns, Matheus Faustino. Cumprimentar o vereador Léo Souza também, que é um jovem, todos têm idade, talvez até de ser netos, né, de ser meus netos, mas
Parabéns também. Cumprimentar os colegas que vieram de outras cidades, até de outros estados. A gente está aqui de Pernambuco, né? De Recife. Sejam todos bem. Da Paraíba, olha aí, exatamente. E aqui do Rio Grande do Norte, eu já falei do vereador Ítalo Caetano, lá de Tibau do Sul, mas tem gente aqui de São João do Sabugi. Não é isso? Lá do Seridó. Então, veja que parabéns mesmo, vocês têm uma grande responsabilidade e tenho a certeza que a vinda de vocês aqui não é e não será em vão. Sei que é desafiante, a gente não pode desistir. A gente sabe que a corrupção é um dos males que atormenta, que mais compromete a nossa sociedade e compromete a qualidade dos serviços públicos, a qualidade do atendimento à população. E o Brasil, infelizmente, é um dos países mais corruptos do mundo. Lamentavelmente, a gente vê essa situação. 2018, a partir de 2018, o combate, né, a fala, o tema anticorrupção foi muito forte, né? Então, nessa trajetória, perdeu forças, né? E agora 2025, aí é que realmente a situação está precária. O assunto praticamente, principalmente para quem está comandando o nosso país, é um assunto que está ali engavetado. E aí, é muito importante, a gente tive acesso aqui aos dados também da Transparência Internacional, colocando o Brasil como um dos países que despenca, né, no ranking anticorrupção. E aí, vendo aqui os destaques negativos que comprometem o combate à corrupção no Brasil. E eu elenquei aqui 4, mas são vários, né? São mais de 10. Mas elenquei 4 itens aqui. E aí a gente vê que são situações, infelizmente, a gente observa que não é como o Matheus disse, não é ingenuidade, é um projeto. Porque, por exemplo, o primeiro item desse dado negativo é o silêncio reiterado do presidente Lula no tema anticorrupção. Olha aí, o silêncio é reiterado. O segundo destaque negativo é a renegociação dos acordos de leniências com as empresas envolvidas em escândalos de corrupção. Então, veja a situação. O terceiro item, que é justamente a permanência no cargo do ministro Juscelino Filho, indiciado pela Polícia Federal por envolvimento em esquemas de corrupção. Só foi demitido porque o clamor público realmente foi muito grande e era mais do que vergonhoso mantê-lo no cargo. E 4, aqui o último que eu anotei, justamente a retomada da influência dos empresários e das empresas que foram envolvidas em escândalos de corrupção. Todas elas agora estão tendo influência no governo do presidente Lula. Então, veja que é uma situação desanimadora, né? Agora, nós não podemos desistir de forma alguma. Porque, seguinte, eu sou um policial militar, mas quem conhece a minha origem, sabe de onde eu vim. Se eu tivesse desistido, Matheus Faustino, talvez nem vivo eu estivesse. Entrar na política era uma coisa que eu jamais pretendia, justamente pelas razões que foram apresentadas aqui. Discreto, né, mas aí a gente observou, mas não é bem assim, a gente precisa fazer a nossa parte. E é preciso que cada um saiba aqui que o que vocês estão fazendo, o que nós estamos fazendo, é muito importante. A gente não pode desistir, principalmente, do que nós estamos discutindo aqui, que é de combater a corrupção. Como foi dito aqui, seja você a mudança que você quer ver. E começa por aí. A gente sabe que, como diz, já é desafiador. A gente está num país que acho que é o único país do mundo, né, que tem na presidência um ladrão e que o advogado desse ladrão virou ministro da Suprema Corte. Isso é uma coisa... Então, por aí você observa como é difícil essa luta. Mas é muito importante que esta iniciativa do Matheus Faustino, eu tenho certeza que no Brasil afora tem iniciativas semelhantes no sentido de fortalecer o combate à corrupção, de fortalecer os mecanismos de combate à corrupção, fortalecer os mecanismos de combate à improbidade administrativa e, consequentemente, tudo isto vai significar o fortalecimento do serviço público, o fortalecimento das políticas públicas e o atendimento à população, porque, infelizmente, é quem mais sofre com essa situação que o nosso país vive, que é a corrupção, é quem mais sofre. E aí, por exemplo, a gente observou aqui, são 3 trilhões, né, de impostos, foram 23 aumentos de impostos que o Lula já efetivou durante a sua trajetória no governo, e a gente observa que esse imposto que é pago é justamente por aquele que produz renda, que produz emprego e que tira do seu suado trabalho, do seu suado sacrifício, esse valor para pagar esse imposto, e aí a gente observa que é uma situação de impotência, a gente vê que
não existe o devido zelo com o recurso público pago, que é tirado do pagador do imposto. Nesta casa mesmo aqui, nós temos um exemplo. Você imagine aí, nós estamos com uma situação agora mesmo, eu estou acompanhando uma família onde o integrante da família está na iminência, Miguel, de perder os membros inferiores, porque não consegue uma cirurgia na rede pública do Estado. A situação não era de amputação, se tivesse feito realmente no tempo hábil. Como demorou muito, então hoje não tem como mais, vai ter que ser amputada as pernas do cidadão, porque está faltando o atendimento na rede pública. E por quê? Aí quando a gente observa aqui, por exemplo, as emendas parlamentares, vocês sabem que a emenda parlamentar ela é um recurso que ela desfalca o orçamento. Por exemplo, ela interfere na política pública do Executivo. O Executivo deixa de empregar aquele recurso para repassar para o vereador, para o deputado, para que ele faça essa destinação. E, de repente, ele não faz a destinação correta, tirou a prerrogativa do Executivo de empregar esse recurso numa área que realmente possa ser relevante, como investir na saúde, na segurança. E aí o parlamentar teve acesso à emenda. E para onde é que o parlamentar encaminha essa emenda? Para fazer um evento, uma festa, tá certo? Político-partidária com o recurso do pagador do imposto. Então, aqui nós temos um exemplo claro de uma situação de corrupção, de modo que isso é revoltante. Quando você volta lá para a família que eu estou acompanhando, o cidadão está lá, é uma coisa que dá dó, né, realmente. Você vê os ossos do cidadão exposto ali, você querer que o cara faça cirurgia, você não consegue, entendeu? Então, assim, e ver que, em contrapartida, o recurso público, aquele que deve ter o zelo, não está tendo o devido zelo com o recurso público, de modo que, para você ter uma ideia, eu sei que vocês têm ideia disso, a face perversa e nefasta da corrupção. Então, é uma situação que merece, sim, a atenção nossa. É importante que possamos ter cuidado e zelo com o recurso público. Afinal de contas, inclusive, o artigo 37 da Constituição Federal estabelece lá os 5 princípios que devem nortear a administração pública, que é a impessoalidade, a legalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. E aí isso está sendo comprometido justamente em razão da corrupção. E aí eu quero, para finalizar, Matheus Faustino, fazer minhas as suas palavras aqui, na sua justificativa do lançamento da frente, que é: a corrupção, em suas diversas formas, corrói os fundamentos da democracia, compromete a credibilidade das instituições, desvia recursos que deveriam ser destinados ao atendimento das necessidades da população e enfraquece os serviços públicos. Enfraquece os serviços públicos. E quem é que é beneficiário do serviço público? É justamente a população que mais precisa, são as pessoas mais vulneráveis. Então, veja o quanto isso é perverso e o quanto essa iniciativa aqui ela é nobre, necessária e merece, sim, o nosso aplauso, o nosso reconhecimento, inclusive, não só pela iniciativa do autor, mas também pela presença de vocês aqui, para que vocês tenham clareza e consciência da responsabilidade e do compromisso que vocês têm em poder ser um parceiro nessa luta, para não desistir e a gente continuar firme e forte. Inclusive, um tema que a gente deveria, essa casa aqui está lotada, né? Mas, infelizmente, não está, mas vocês têm a grande responsabilidade de repercutir o que nós estamos aqui propondo nessa iniciativa e para que nós possamos, cada vez mais, trazer pessoas e envolver as pessoas nessa discussão e nessa temática, porque é muito importante. Não adianta ficar apenas aí falando dos políticos e não tomar uma providência, porque, inclusive, apenas vota, não acompanha, nem acompanha o que a pessoa que você votou está fazendo. Já começa, na minha concepção, isso já é um ato de corrupção também. Você vota e não acompanha, não cobra, não sugere nada daquilo daquela pessoa que você elegeu. Inclusive, é o voto, né, que você dá, é sim o ato mais importante da vida em sociedade, é você dar o seu voto, você conferir o seu voto a uma pessoa que você vai dar poder a ela, você vai
dá poder para ela decidir por você, para ela falar por você, para ela encaminhar, decidir os seus destinos nos campos da economia, na área social, econômica, tudo isso. Então, isso é muito importante, tem que ser revestido de responsabilidade. Você ter responsabilidade e saber que o seu voto, sim, pode fazer a diferença justamente no zelo e no emprego do recurso público. Do contrário, infelizmente, só vai nos restar reclamar. Então, é uma engrenagem que envolve a todos nós, sociedade, e também os políticos também, que as pessoas elegem e colocam para representar. De modo que, mais uma vez, eu quero agradecer, vereador Matheus Faustino, deixar só virar ali para o 14, para não terminar no 13, né? Aí eu... Mas eu quero te agradecer e parabenizar. Conte com o vereador subtenente Eliabe, conte com o nosso mandato nessa missão nobre e necessária, que é do enfrentamento à corrupção, para que nós possamos, sim, poder dar o retorno que a população, que a sociedade tanto merece e precisa, que é justamente o zelo com o recurso público e o retorno desse recurso em serviço para a população. Muito obrigado, vereador. Terminou o melhor número, Sub. Quero parabenizar a fala do subtenente Eliabe. Viemos aí, nossas famílias da mesma origem, e levantar até para fins de motivação até para as pessoas que estão aqui acompanhando e querem, em algum instante, fazer alguma coisa por parte da política. Se é muito difícil você estar no interior ainda nos dias de hoje, imagina quando nem existia carro já naquela época, Sub, quando você era criança? Existia carro já? Brincadeira. Imagina naquela época lá como não era difícil, Sub, ainda assim. Sim, sim. Viu? Me permita, eu sou... Antes, quando a gente tomou posse, eu era o vereador mais idoso aqui da casa, entendeu? Agora eu sou o segundo, porque o primeiro é Cleito da Policlínica. Então, o pessoal aí tem esse detalhe. Tá vendo? Olha aí. Então, por mais difícil que seja a situação, se você realmente se engajar em querer fazer alguma coisa, de fato, você o fará. Bom, quero convidar aqui para fazer uso também da palavra o vereador que está aqui presente de Tibaldo Sul, Ítalo Caetano, por até 3 minutos. Observem este celular. Apesar do seu dono não ser dos mais zelosos, esse celular supre todas as minhas necessidades. Ele é um ótimo celular. Mas pergunto a vocês, vocês acham que a Apple fez esse celular pensando em mim? Não. Ela fez pensando nela. E ela tem incentivos para isso. Quanto melhor o celular, mais compram. E quanto mais compram, mais ela lucra. Se tem uma coisa, uma palavra que eu quero que vocês guardem aqui hoje, se chama incentivos. Senhoras e senhores, meu nome é Ítalo Caetano, vereador de Tibaldo Sul, e hoje eu quero falar para vocês sobre como usar os incentivos para combater a corrupção. Essa tese ela vem do professor Adriano Gianturco. Ele é PhD em ciência política. Ele ensina que os incentivos criam hábitos, e os hábitos, no longo prazo, viram cultura. A corrupção também obedece a essa lógica. Os incentivos para a corrupção, eles podem ser vistos na seguinte equação. Satisfação do corrupto, ela tem que ser maior que o risco de ser pego vezes o medo da punição. Então, vereador Faustino, se o risco de ser pego é 0, não adianta nem colocar pena de morte. Vão continuar corrompendo. Da mesma forma, se a punição é fraca, não adianta pegar todos. Voltarão a delinquir. Por isso, digo a vocês que precisamos punir com a força do leão e fiscalizar com os olhos da raposa. Aqui nos municípios, nós não podemos legislar muito sobre punição, mas nós temos a chave para a fiscalização, e ela se chama transparência. Transparência significa acesso irrestrito à informação. Transparência significa dados abertos para todos. Transparência significa vigilância constante. E digo a vocês,
Gravem bem estas palavras. Sem a vigilância dos bons, cresce a coragem dos maus. Falo isso por experiência própria. Quando eu protocolei um pedido de informação para saber o que estava sendo feito com o dinheiro das taxas dos passeios que são arrecadados na Praia da Pipa, não só não me responderam, Matheus Faustino, como entraram com ação para cassar meu mandato. E hoje eu tenho que lutar na justiça para valer o que o povo já decidiu nas urnas. Coincidência? Talvez. Talvez. Mas digo, novamente, sem a vigilância dos bons, cresce a coragem dos maus. Para finalizar, Matheus Faustino, eu gostaria de agradecer a oportunidade, meu amigo Matheus Faustino, Matheus, gostaria de dizer a todos que todo poder, ele emana do povo. E da mesma forma que a Apple, ela faz esse celular pensando nos incentivos que ela tem pelos clientes, os políticos fazem as leis pensando nos incentivos que eles têm pelos eleitores. Por isso, digo para você, cidadão, se a população votante se levantar, tudo muda, tudo cai. Porque todo poder emana do povo. E está na hora da gente usar esse poder. Por isso, incentivem-se. Incentivem uns aos outros. Porque por meio dos incentivos, nós podemos acabar com a cultura de corrupção e criarmos uma política de integridade neste país. Obrigado. Quero parabenizar a fala do vereador Ítalo e só reafirmar que ser perseguido por fazer a coisa certa significa que você também está no caminho correto. Quero convidar para fazer uso da fala também vereador Neto, vereador combativo da cidade de São Miguel do Gostoso, fazer uso da fala aqui por até 3 minutos. Já agradeço a oportunidade de, há pouco tempo, a gente se aproximou através das redes sociais, ferramenta hoje de grande importância, a qual tem sido a marca do meu mandato também. Dizer da satisfação de ter um mandato que, graças a Deus, hoje consolidado por buscar a verdade, por combater os maus vícios da política do nosso Brasil. Sou profissional condutor de ambulância. Conseguimos fazer algo diferente em um município pequeno, onde se existe uma cultura de só ganha eleição quem tem família tradicional, quem é rico, quem tem uma grande família. E nós conseguimos derrubar esse tabu em São Miguel do Gostoso. Pois sou natalense e me mudei há muito tempo para São Miguel do Gostoso quando passei num concurso público como motorista de ambulância. E acompanhei a política de lá durante esses anos. Mas quando a gente percebeu que o caminho que a política estava trilhando, inclusive acompanhei muitas vezes o sistema, mas na hora que eu percebi as ingratidões, as traições e as falcatruas que acontecem, fiz o caminho inverso, vereadores. Quando muitos saem da oposição e vão para o sistema, achando que vai melhorar a sua vida. E eu fiz esse caminho inverso, onde rompi com o sistema e fui para a oposição sozinho, sem grupo político, onde a oposição estava desistindo de enfrentar, portanto perder. E a gente fez o caminho inverso e quase dobrei minha votação. Então isso mostra para os cidadãos, né, que tudo pode mudar. Para as pessoas que pensam em um dia ser político, fica o nosso exemplo. Só precisa acreditar e enfrentar esse sistema. Ele não sucumbe quando você realmente trilha uma linha correta. Agora, quando você está todo errado, que aí você tenta enfrentá-lo, fique certo, você vai ser derrotado. Mas, graças a Deus, a gente vem trilhando o caminho porque a gente sempre soube se colocar, fazer a coisa certa. Porque no meu município, eu já ocupei todos os cargos do município.
coordenação, secretarias, em vários setores, mas saí de lá, de todos, com a cabeça firme, minha folha limpa, sem nenhuma mancha. E aí sim eu pude enfrentar esse sistema e hoje combato também a corrupção no meu município. É fácil? Não é. É apedrejado? Bastante. Né? Mas hoje a gente aprendeu uma nova forma. E aí a gente traz esse tema de traçar estratégias. Porque a estratégia correta, ela ameniza os impactos. Ela ameniza as pedradas que são atiradas contra quem assume essa vontade, esse desejo de enfrentar o sistema. E a gente vem transformando no nosso município, onde antes ninguém tinha coragem de, por exemplo, acompanhar a questão das licitações, inclusive fazendo filmagem lá dentro. E nós começamos a fazer isso. E hoje nós fazemos em todos os setores, porque as redes sociais, ela bem usada, ela ajuda também a combater, e muito, porque ela intimida, porque ela pressiona. E nós fazemos esse trabalho em São Miguel do Gostoso. E hoje ganhamos, porque infelizmente, o pouco que tem, vereador Matheus, a gente vai reduzindo sim. E eu creio que a gente vê um futuro por aí, onde a gente torce para que jovens com novos pensamentos, com novas ideias e com novas estratégias possam se somar a vereadores como Vossa Excelência, que está no primeiro mandato, mas que com a coragem, e que essa coragem não te abale, nunca falte, porque o caminho é triste, o caminho é pesado, e se a gente não estiver preparado, a gente desiste, porque muitas vezes já me deu essa vontade. Mas se eu tenho em mim algo que sustenta, quando alguém tenta atirar com alguma coisa, eu me renovo. E aí quando eles pensam que eu vou parar por aí, eu ganho mais força e acordo no outro dia, e aí vou para dentro daquela secretaria, principalmente quando eu sou atingido, né? E de repente as coisas, a gente se fortalece com a energia e principalmente o povo quando nos apoia. E onde nós passamos, as pessoas dizem, esse é o vereador do vídeo, em todo que é canto. Porque eu só era conhecido dentro da sede, e nós temos 26 distritos, uma zona rural muito extensa. Mas hoje em cada canto, inclusive no próprio estado, nós hoje temos um reconhecimento, que Vossa Excelência realmente nos localizou por lá, né? Eu creio sim, como muitos. Mas se nós pensamos algo mais, é preciso manter um foco, o objetivo. Claro que todo político ele quer crescer, ele quer evoluir, mas para isso precisa se pagar um preço. E o preço que eu tenho pago, mas o maior, é convencer a população que acredite, porque as pessoas estão desacreditadas. Elas acham que um sozinho não vai resolver. A gente pode até não resolver 100%, mas nós vamos poder resolver 5%, 10%. E isso vai somar, porque vai ter mais recurso para ser investido. Seja nas escolas, seja nas unidades de saúde, a qual eu faço parte há 24 anos naquele município. E a gente vem combatendo as irregularidades, né? Os gastos excessivos com coisas que não convêm para os municípios. E a gente esteve em Brasília, na última marcha dos vereadores, a qual falei em nome do Mato Grande, região sofrida, abandonada pelo governo do estado. Inclusive que tem o comando, um vice-prefeito que faz parte do PT, mas não tem força. É tanto que perdeu 2 campanhas na própria comunidade que ele nasceu e mora. Para você ver, não consegue levar os recursos. Está se arrastando, depois de 4 anos, um serviço de reforma de uma escola estadual, a qual nós viemos até a Assembleia reivindicar, junto com os deputados, pedir um apelo, e depois de tudo isso, depois da mídia provocar, o governo assinou a ordem de serviço e está lá, mas se arrastando, como é todas as obras do Estado. Então eu quero aqui agradecer, já tomei bastante tempo, mas é uma oportunidade única que a gente tem, porque hoje, os parabéns, vereadores de Natal, de abrir as portas da Câmara de Natal, para que o povo conheça também que os pequenos municípios sofrem também as angústias que os grandes sentem, que o Estado sente, porque está lá o povo mais sofrido. E essa oportunidade é única da gente trazer aqui as nossas reivindicações e dizer que também São Miguel do Gostoso tem um batalhador, um guerreiro, que está lutando por melhorias para a nossa sociedade, para que a coisa seja justa e os recursos públicos sejam gastos com dignidade e com respeito, para que atenda realmente os mais necessitados e corte os benefícios dos que se aproveitam do grande poder econômico que o país rende.
Então, minha gratidão a todos vocês e que possa torcer por nossa luta e se somarmos junto conosco nesse estado para que a gente mude essa história e a política possa ganhar o respeito da sociedade, porque é isso que a gente precisa. Ser valorizado, mas também honrar com cada voto recebido nos nossos municípios e dar conta da nossa obrigação, que é legislar pelo bem de toda a sociedade. Muito obrigado. Quero parabenizar o vereador Neto pela sua posição combativa. São Miguel do Gostoso é uma cidade com um pouco mais de 10 mil habitantes e a gente sabe que cidade interiorana, se ser oposição, é quase trabalhar 2 vezes como vereador. Quero já agradecer aqui a presença do vereador Cabo Davidson e já convidá-lo também para fazer uso da tribuna, fazer a sua fala por até 3 minutos. Obrigado a todos. Quero saudar a todos. Obrigado pelo convite, Matheus. Obrigado, senhor vereador Subeliábio. Obrigado a todos aqui presentes por esse momento. Me sinto, primeiramente, muito lisonjeado em fazer parte desses trabalhos da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção. E existe uma frase que vai resumir a minha vida aqui. Existe uma frase que diz que a palavra convence e o exemplo arrasta. Vocês estão dando um exemplo, né, de transparência, de boas intenções para combater um sistema posto. Um sistema onde realmente, como nosso colega falou aqui, a gente é muito apedrejado. Afinal de contas, ninguém joga pedras em árvores que não dão frutos, né? É muito importante isso, né? E eu quero levar isso para os nossos pares lá na Câmara Municipal de Mossoró, minha querida terra, terra do sol, do sal, do petróleo, de gente corajosa, da resistência, do primeiro voto feminino e de muitos valores, né? A gente tem a aprender ainda mais com a capital, com o Natal, com vocês, colegas vereadores, e para isso que eu estou vindo aqui justamente para aprender, para levar o melhor para lá, para a nossa cidade querida, e também trazer alguns valores para os senhores, valores também que eu sei que vocês são um pessoal corajosos, né? Mas a gente tem esse valor também lá de coragem, de combater um sistema posto, e o sistema que está posto lá realmente é um sistema que ganha todo o cenário político e a gente vai batendo, como o colega aqui falou, e a gente apanha bastante. O vereador de oposição, ele apanha 2 vezes, 3, 4, 5 vezes. E a coragem é que nos mantém firmes e fortes. Eu não quero me alongar muito no meu pronunciamento, acho que são poucas palavras, mas de grandes valores. E eu quero resumir a isso, que a palavra convence, o exemplo arrasta, e vocês estão sendo um exemplo de coragem, um exemplo de combate à corrupção, e eu vou levar todos esses valores para a nossa querida cidade de Mossoró, terra do sol, do sal e do petróleo. Obrigado. Não tem como, né, deixar de parabenizar o vereador Davis pelo comprometimento de estar aqui, veio de Mossoró, né, está aqui. Mas acredito que alguns já devem ter conhecimento. O vereador Davidson, Cabo Davis, ele é o caçador de babão lá em Mossoró, viu? E agora vai ser o caçador de corrupto, né, também, né? Agradeço o teu currículo aí, viu? Parabéns, hein? Parabéns pelas falas. Conheci o Cabo Davis lá em Mossoró, visitei o gabinete dele, também vereador do primeiro mandato, né, Cabo? Está cumprindo aí seu papel, muito combativo, também como muitos aqui presentes. Para dar continuidade, quero chamar o vereador Ricardo Moraes de Santa Luzia, Paraíba, grande combatente também lá, fazer uso da palavra por até 3 minutos. Senhoras e senhores, muito bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de participar desse lançamento da Frente Parlamentar contra a Corrupção. Agradecer ao Faustino pelo esse convite. Falar também o subtenente Eliabe, que a gente esteve junto no lançamento também da Frente Nacional contra o Crime Organizado de São Paulo, ao convite da Amanda Vettorazzo. Vossa Excelência não me conhecia, mas eu conhecia já o seu trabalho, a gente já acompanha, porque é importante dizer isso, que a gente é de uma cidade pequena, uma cidade chamada Santa Luzia, no interior da Paraíba, 15.300 habitantes, e a gente sofre muito, né, por ser uma cidade pequena. Quando eu entrei aqui, fui logo no gabinete do Faustino, lembrei aquelas lan houses da época do início dos anos 2000, né, todo mundo um lado do outro ali no computador, trabalhando. Lá a gente não tem isso, é equipe, né? A gente trabalha tudo sozinho, então a gente tem que investigar, tem que avaliar contrato, tem que fazer tudo, a gente tem que ir para a rua gravar vídeo, senão o Morique me cobra no WhatsApp. E a gente fica feliz por algum momento a gente não se sentir sozinho no combate à corrupção. Eu digo isso porque
na minha cidade, a gente tem um desafio muito grande. Para você ter ideia, a gente já fez denúncia ao Ministério Público, onde, na época, secretário cobrava propina aos empresários para poder receber um valor que era devido da prefeitura. E um empresário teve coragem de denunciar isso. Então, ele deu o depoimento ao Ministério Público dizendo, o secretário me cobrou propina para eu poder receber. Eu tive que pagar a propina. Ele assumiu um crime. E só isso não foi suficiente para o Ministério Público punir aquele secretário. O que aconteceu com o secretário? Virou prefeito da minha cidade. Então, a mensagem que muitas vezes a gente passa é que o crime ele está compensando. E a gente precisa trabalhar, a gente precisa se unir nesse combate. Para você ter ideia, hoje eu tenho mais de 33 denúncias protocoladas, juntando TCE, Ministério Público, Polícia Federal. Inclusive, uma dessas minhas denúncias foi até matéria na revista Oeste, foi também no portal UOL. Um vereador lá do interior da Paraíba conseguiu chegar nesses grandes portais. Aí você pergunta, como é que você conseguiu isso? As emendas que tanto falava que o vereador Faustino, vem lá do presidente da Câmara Federal, Hugo Mota. Ele é de uma cidade vizinha minha, 42 quilômetros. Então, a mídia está de olho naquele deputado e a gente aproveita para mostrar que nossas denúncias têm cabimento e a gente denuncia o Ministério Público, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, e assim a gente vai fazendo o nosso trabalho. Esse evento hoje aqui ele é muito importante, porque, assim como eu, existem muitos vereadores sozinhos por aí, trabalhando nas suas pequenas câmaras de vereadores, sem apoio. A gente, na minha Câmara, tem mais de 30 funcionários, todos indicados pela situação. Então, eu não tenho como chegar na procuradora da casa ou alguém do jurídico, vamos me ajudar aqui a estudar essa licitação, porque eu não vou passar informações para ele. Então, eu tenho que trabalhar sozinho, tenho que aprender sozinho, tenho que fazer meu trabalho sozinho. E isso daqui, essa troca de figurinha, a partir do momento que a gente conhece o outro, talvez o que acontece na minha cidade acontece na dele, e a gente vai trocando, vai chegando a um consenso e, quem sabe, conseguindo desvendar algumas situações de corrupção. Estão querendo rasgar a Constituição Federal. Estão querendo passar, já passou pela CCJ, um projeto totalmente inconstitucional, que é a Lei da Mordaça. Para você ter ideia, esse meu pronunciamento aqui, que eu estou falando de vereadores da minha cidade, eu seria proibido de falar porque eu estava falando fora do meu município de Santa Luzia. Eu não posso fazer uma denúncia e botar a foto de um vereador lá nas minhas redes sociais, porque ele disse que eu queria pedir permissão para ele para colocar a foto dele. Eu não posso falar de um projeto ruim que um vereador protocolou, ou não posso acusar de um ato de corrupção que eu tenho provas, por mais que sejam verdadeiras, mas eu não poderia fazer isso porque eu poderia constranger um vereador. Essa é a lei que eles estão querendo aprovar lá. A sessão vai ser terça-feira. Lógico que isso a gente vai derrubar na justiça, mas eles vão passar, que eles são maioria, dentro da democracia deles, 7 contra 4 vereadores de oposição, eles vão passar por cima de tudo. Aí vai dar só o trabalho da gente ir até a justiça para derrubar esse projeto. Então, assim, você vê o nível de dificuldade que nós, principalmente vereadores de pequena cidade, enfrentamos diante desse sistema que a gente está combatendo a corrupção. Se você pegar lá, nós somos 4 vereadores de oposição, eu sou o único que pega essa ferramenta aqui, como o vereador Ítalo estava falando, para filmar, mostrar, denunciar, dar minha cara a tapa. Eu sou o único que faz isso, então eu estou sendo perseguido, estão tentando impor censura na minha cidade. Mas a gente não vai parar. A gente acredita, não vou esperar o reconhecimento da população no combate à corrupção. Quem for pensando nisso, é muito difícil você conseguir isso. Já tire isso, porque o pessoal tem medo. As denúncias chegam a mim, subtenente Eliabe. O pessoal diz, narra tudo direitinho, aí no final faz. Ei, mas não diga que fui eu que disse, não. Todo mundo tem medo. Eu falei no início aqui de organizações criminosas, uma cidade de 15 mil habitantes tem 2 facções criminosas combatendo uma a outra. Então, até nisso, eles têm medo de também falar, de expor. E a gente lá, eu tenho um delivery de vereador, vou na minha moto nos bairros resolver as situações, sozinho, andando de moto de peito aberto, enfrentando tudo isso. Mas eu não faço apenas por mim. Eu faço, quem sabe, meus futuros filhos, netos, minha própria família, e para aquelas pessoas que eu quero bem. Então, não espere reconhecimento. Faça pelo um propósito que você tem. Eu vejo esses garotos aqui do Ceará, garotos aqui do Pernambuco, meu amigo da Venezuela.
a vontade, eles não têm mandato, mas o que eles estão fazendo, está fazendo muito mais que outros vereadores lá fazem, das cidades que eles combatem. Isso é fantástico. Quando eu encontrei a primeira vez Faustino, eu agradeci por ele ter sido eleito vereador, porque são pessoas como ele que incentivam outros jovens a entrar na política, porque a gente vê muitas vezes o Kim Kataguiri, aquelas coisas, o pessoal lá em São Paulo, né, no Sudeste, aquela coisa a gente não vê muito no Nordeste, e a gente começa a ver algumas lideranças através das redes sociais que dá essa oportunidade para a gente de chegar mais perto e ver outros trabalhos e mostrar que é possível fazer, a gente consegue comunicar, conversar, e deve-se buscar coragem de combater. Não espere reconhecimento, faça pelo que você acredita, faça pelo seu propósito. E eu só gostaria de, para finalizar, esse vídeo chegará aos ouvidos dos meus colegas vereadores. Eu digo para vossas excelências que eu não vou recuar, eu não tenho medo de vocês, vocês não vão me calar. Enquanto existir corrupção, eu vou combater, vou até o fim dela. Até meu último dia de mandato, vou verificar licitação por licitação na cidade de Santa Luzia, porque comigo a corrupção ela não se cria. Muito obrigado. Quero parabenizar aqui a fala do vereador de Santa Luzia, Ricardo Moraes, e só reafirmar que, realmente, o fato de você ser combativo, por muitas vezes, é um fato dificultoso, por parte, principalmente se você vai bater na máquina pública, você vai ter sua reputação por muitas vezes colocada em xeque e por muitas vezes, inclusive, por fake news. Neste caso aqui do Ricardo, por exemplo, é um ato institucional, né? Literalmente querendo cercear a voz de um parlamentar que está querendo fazer a coisa certa. Mas uma das coisas que me deixa otimista é justamente, fazendo menção aqui também uma fala do vereador Ricardo, é a relação do exemplo que você dá a partir da sua atuação. Quantas pessoas aqui já ouviram, principalmente os parlamentares aqui, que ninguém vai mudar o mundo, você não vai mudar a cidade, você não pode fazer nada? Quantas vezes você já não viu isso? Quantas vezes você lutou contra isso e, de fato, as coisas começaram a mudar? Eu já ouvi bastante isso. Então, se eu posso deixar aqui um recado também, pegando já o discurso do Ricardo e de todos os vereadores que passaram aqui, e de você que está assistindo, que não pôde vir, ou você que quer entrar na política, eu falo, óbvio que da maneira razoável, mas se rebele. Se rebele, não seja mais um político convencional. Seja alguém que, de fato, representa a população, porque a população já está cansado de hipocrisia. Bom, dando seguimento aqui à ordem, quero chamar o ativista político do Jaboatão dos Guararapes, Alexandre Pessoa. Primeiramente, eu queria agradecer o convite que o vereador Matheus Faustino me fez de estar aqui presente nesse momento tão importante. Sou de Jaboatão dos Guararapes, o segundo maior município do estado de Pernambuco. Na última quarta-feira, nós comemoramos o Dia do Povo Nordestino. E sabe qual seria o melhor presente que o nosso povo poderia receber? O fim das famílias oligarcas na nossa região. Sabe por que eu digo isso, vereador Matheus Faustino? Sabe por que eu digo isso, população? Porque eles representam um atraso e se alimentam da má qualidade de vida das pessoas. É só pegar os índices. Se você for ver de segurança pública, de saúde, da educação, infelizmente, as cidades nordestinas estão sempre figurando nesses rankings. E isso alimenta cada vez mais esse tipo de política destrutiva e cria um terreno fértil para compra e venda de voto. Segundo o Instituto APAC, no seu levantamento de 2024, cerca de 62% das pessoas conhecem alguém que, infelizmente, vendeu o seu voto. E corrupção mata. Mata sonhos, mata oportunidades e mata vidas. Quando a ambulância não chega em uma determinada localidade, como é o caso lá no bairro de Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes, na rua Paranatama, é porque por trás tem corrupção. Quando o cidadão vai 4 horas da manhã para a fila de um posto de saúde disputar por 10 fichas, é porque tem dedo da corrupção. Uma obra superfaturada é uma escola que não tem infraestrutura adequada para receber os alunos. Lugar de político corrupto é na prisão. Eu defendo o fim do foro privilegiado e a prisão em segunda instância. E políticas que, de fato, façam a diferença na nossa região Nordeste.
a industrialização da nossa região. Programas de desenvolvimento, como Moradia Brasil e Fábrica das Cidades. Isso vai, de fato, transformar a vida do nosso povo. E sabe o que eles temem de verdade? Que a população evolua economicamente, socialmente, porque isso enfraquece o modus operandi desses caras. E assim, o nosso povo vai, de fato, se libertar. Em Jaboatão dos Guararapes, infelizmente, é um município lindíssimo, mas que está em uma situação precária, por conta de famílias oligarcas que já estão atuando dentro do nosso município há anos, como é o caso agora da família Medeiros, que o prefeito Mano Medeiros quer emplacar a sua esposa Andréa como deputada estadual em 2026. E com isso ela tem aparecido inaugurando obras no nosso município, fazendo uma pré-campanha antecipada, se favorecendo da máquina pública em detrimento de outros possíveis candidatos que possam surgir ano que vem. E isso é um absurdo. E eu digo aqui que eu vou bater de frente e vou combater essa família oligarca, mais uma que está surgindo no meu município. Porque lá foi o berço não, a resolução da insurreição pernambucana, quando expulsamos os holandeses na Batalha dos Guararapes. E nós vamos novamente expulsar quem destrói vidas e destrói sonhos, que são as famílias oligarcas na região Nordeste. Para assim, de fato, podemos ter orgulho de comemorar com muita paixão o Dia do Povo Nordestino. Parabenizar o Alexandre pelo seu discurso, dando continuidade aqui aos oradores. Quero chamar Gabriel Azaf, ativista da cidade do Recife. Queria primeiramente agradecer o convite do excelentíssimo vereador Matheus Faustino para esse evento tão importante que é a Frente Parlamentar contra a Corrupção. Queria desejar que Deus abençoe todos que estão aqui presentes, todos que estão na mesa diretora e todos que estão nos assistindo pela TV Câmara da cidade de Natal. Primeiramente, queria me apresentar, meu nome é Gabriel Azaf, eu não sou político, não tenho família de político e também não tenho mandato, mas acho que esse evento aqui é de extrema importância para a gente combater a corrupção em todo o nosso Brasil. Primeiro ponto, quando a gente fala de combate à corrupção, a primeira coisa que vem à nossa mente é Lava Jato, é PT, é Odebrecht, é Mensalão, Petrolão. Mas, na verdade, no Brasil, principalmente no Nordeste, a grande maioria dos casos de corrupção são nas pequenas e médias cidades. No caso de Pernambuco, eu fiquei conhecido por denunciar o esquema de nepotismo, esquema de aluguéis e favorecimento de parentes e amigos na cidade de São Lourenço da Mata, que é uma cidade que fica na região metropolitana do Recife, com pouco mais de 100 mil habitantes. Para vocês terem a noção, as denúncias que eu vou fazer aqui para vocês impediram o atual prefeito de São Lourenço da Mata, Vinícius Labanca, de ser o vice de João Campos em 2026, na campanha para governador. Então, queria começar falando que o Vinícius Labanca tem como vice o próprio primo, que é o Luca Labanca, e a gestão anterior foi a do pai do prefeito Vinícius Labanca e o pai do vice-prefeito Luca Labanca, que já são primos. Ou seja, é uma cidade que é uma das mais antigas do Brasil e sempre passando o bastão de pai para filho, de pai para filho. Outro ponto é que esse vice-prefeito, Luca Labanca, colocou a própria mãe para trabalhar nas secretarias da prefeitura. Colocou também o próprio pai para trabalhar nas secretarias da prefeitura. Colocou também os irmãos, os primos e outros amigos próximos para trabalhar na prefeitura, fazendo com que a prefeitura de São Lourenço da Mata realmente se tornasse um esquema de família. Outra denúncia que eu fiz era o esquema dos aluguéis. Como é que acontecia? A prefeitura de São Lourenço da Mata aluga diversos imóveis os donos desses imóveis são, por exemplo, a própria mãe do Luca Labanca, que já é uma funcionária pública da Secretaria de São Lourenço da Mata. Ou seja, além de eles já receberem salário pago com os nossos impostos, eles também recebem aluguéis pagos com os nossos impostos. Para vocês terem uma ideia, o prefeito Vinícius Labanca contratou para a cidade de São Lourenço da Mata uma clínica para atender a população,
sendo que essa clínica, ela não fica nem em São Lourenço, ela fica do outro lado do estado, na cidade de Serra Talhada, e adivinha quem é a dona dessa clínica? A tia do vice-prefeito. Ou seja, todo o dinheiro arrecadado pela cidade de São Lourenço da Mata volta para os bolsos da família Labanca. E nada vai para a população. São Lourenço da Mata é conhecida popularmente como São Lourenço da Morte, porque é uma das cidades mais perigosas do Brasil. Começando pelo próprio prefeito Vinícius Labanca, que já foi conduzido à delegacia, antes de ser prefeito, por tentativa de homicídio. Então, o que a gente está falando aqui é de realmente destruir as famílias oligarcas que estão destruindo Pernambuco, o Nordeste e o Brasil. Eu quero ver a família Labanca na cadeia, na prisão. Não porque eu não gosto deles, não porque eu acho eles feios, mas porque eu acho que as atitudes dele, eu acho que eles cometeram crimes que foram muito caros para a população que votou neles. E por isso eu acho que eles têm que estar presos. A gente tem que destruir a família Campos, a gente tem que destruir a família Reis, a família Barbalho, a família dos Ferreira Gomes, porque são essas pessoas que estão praticando esse coronelismo que a gente já vive há séculos no Nordeste. São essas pessoas que estão mantendo a pobreza como uma política de Estado para continuar comprando votos e se elegendo com base na exploração da classe trabalhadora dessas cidades. E muito mais, a situação fica ainda pior. Os vídeos que eu faço diariamente nas minhas redes sociais, fazendo essas denúncias, têm centenas de milhares de visualizações, porém uma quantidade ínfima de likes e compartilhamentos. Por quê? Porque eu já recebi dezenas de denúncias de munícipes de São Lourenço da Mata que não podem curtir um vídeo meu, não podem compartilhar um vídeo meu, sequer podem repostar um vídeo meu, porque senão elas vão ser demitidas do emprego que elas estão, seja esse emprego público ou privado. Ou seja, teoricamente, a Prefeitura de São Lourenço da Mata está ameaçando secretarias e empresas de demitir seus funcionários por conta de um like na rede social. Estamos vivendo numa democracia ou isso é uma ditadura? Eu gostaria de terminar fazendo uma convocação para as pessoas da minha geração, para os meus parceiros aí, que estão revoltados também, e que têm que se levantar contra as famílias oligarcas do nosso Estado. Derrubar a família Gouveia, família Coelho, família Campos. A gente precisa derrubar essas pessoas do poder. Então comece a gravar seus vídeos, comece a denunciar, concorra às eleições, vença e faça você o real projeto de poder que vai mudar o seu Estado. Agora a nossa geração tem casa, a nossa geração tem partido, e se chama Partido Missão. Obrigado, presidente. Parabenizar a fala do Gabriel Azaf. Dando continuidade à ordem aqui dos oradores, quero chamar o Micael Paz, venezuelano, ativista político da cidade de Recife. Buenos dias a todos, pessoal. Meu nome é Micael Paz. Os meus amigos me conhecem como o Gringo. Eu venho de uma família brasileira, mas eu nasci na Venezuela. Queria agradecer ao vereador Matheus Faustino pelo convite e parabenizar pela iniciativa, porque isso que a gente está fazendo hoje é muito importante. O combate à corrupção. E como o meu amigo Azaf falou, a corrupção ela começa nas pequenas coisas. A corrupção ela é como um câncer, como um vírus, que se você não cortar ela de raiz, ela vai se espalhando e ela pode subir a instâncias maiores. E a gente vê isso acontecendo no Brasil muito. Eu venho da Venezuela, um país que hoje ele está completamente destruído graças à ditadura sanguinária do Nicolás Maduro. Mas a diferença de vários outros países que têm ditadura, as pessoas lá estão passando uma grande dificuldade, porque a ditadura deles só se importa em levar todo o dinheiro possível das pessoas. E a gente não pode ver isso acontecer aqui no Brasil. Eu moro lá em Pernambuco e a gente vê que em cidades pequenas, como em São Lourenço da Mata, ou, por exemplo, em Paulista, que é uma cidade da região metropolitana, pequenos políticos que começam como vereadores, começam como secretários, depois eles sobem para prefeitos e depois eles tentam fazer uma carreira para o Senado, para a Câmara dos Deputados, com a sua ética de falta de respeito para o dinheiro público. Toda vez que eles cometem um desvio de dinheiro, toda vez que eles sobrefaturam uma obra, eles não estão fazendo uma vítima. Não é como um assaltante que leva teu celular e você é só uma vítima. Eles estão literalmente atacando centenas de pessoas, milhares de pessoas. Então, se hoje a gente tem muita dificuldade no sistema de saúde, hoje a gente tem muita dificuldade para a gente pagar nossos impostos, e a gente não tem acesso
a uma vida digna é graças a essas pessoas. Recentemente, a gente viu, né, que teve 3 trilhões de reais em impostos que foram arrecadados. Vocês já pensaram como seria esse país se esse dinheiro fosse investido na população? Lá em Paulista, tem um antigo prefeito chamado Júnior Matuto. Ele simplesmente esteve envolvido num escândalo de corrupção, onde estavam desviando dinheiro da coleta de lixo. As pessoas lá não podem nem sequer ter o seu lixo coletado sem que tenha dinheiro desviado. Ele teve que ser tirado 2 vezes pela Polícia Civil por conta disso na Operação Chorume. Ele desviou dinheiro, ele se envolveu num escândalo de corrupção de desvio de dinheiro da Fundef, que era o Fundo de Investimento na Educação, e até o dia de hoje temos professores que estão prejudicados por conta disso. Depois que ele saiu da prefeitura, assumiu outro cara chamado Ives Ribeiro. Ives, ele é simplesmente o cara que teve 7 mandatos de prefeitos consecutivos em diferentes estados, em diferentes cidades, desculpa. Ele é o recordista do Brasil em mandatos consecutivos de prefeito. Em todos teve esse escândalo, em todos. E quando ele assumiu a cidade de Paulista, ele não resolveu o problema dos professores que não tinham recebido seu dinheiro, do dinheiro que tinha sido desviado do Fundef. Esse dinheiro, 20 milhões, foram enviados para pagar advogados, um escritório de advocacia. Vocês acreditam nisso? Então, Júnior Matuto, hoje ele é deputado estadual. E o mandato dele é basicamente um circo. Ele não faz nada e fica fazendo palhaçada na Assembleia Legislativa de Pernambuco. A gente vê isso acontecer em vários outros lugares, como a gente viu com o vereador Ricardo, um secretário que tem más condutas, depois ele vira prefeito. E a gente não pode deixar isso acontecer aqui no Brasil. Venezuela, eu não sei se vocês sabem, Venezuela ela tem uma empresa petroleira chamada PDVSA. Ela é simplesmente a empresa que tem a maior quantidade de petróleo do mundo. Não tem ditadura islâmica no meio do Oriente Médio que tenha mais petróleo do que Venezuela. E hoje ela não consegue produzir petróleo, ela não consegue produzir riquezas, porque ela foi sucateada, ela serviu como cabide de empregos, ela sofreu muitos casos de corrupção e ela serve simplesmente para beneficiar os amigos íntimos do ditador Nicolás Maduro. E hoje, as pessoas da Venezuela se veem completamente prejudicadas por isso, e até o Nicolás Maduro, a ditadura dele basicamente se financia através do tráfico de drogas, porque nem do petróleo consegue mais tirar dinheiro. Então, eu vi um país completo ser destruído quando eu era mais novo, e a gente não pode ver o nosso país sendo destruído dessa maneira. A gente ainda tem uma oportunidade de reagir. Então, o que a gente faz nas redes sociais, quando a gente faz uma denúncia, o que a gente está fazendo hoje, de trazer o combate à corrupção à pauta, quando você começa nos municípios, quando você começa nas secretarias e nas pequenas coisas, a gente está cortando esse mal de raiz. Isso é muito importante. E a gente não pode deixar que eles calem a nossa boca. Lá no Recife, a gente apresentou o pedido de cassação contra o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, o Álvaro Porto, porque ele simplesmente passou por cima de uma denúncia anônima de uma pessoa que foi denunciar um suposto desvio de dinheiro no gabinete de uma deputada estadual, e ele subiu na tribuna a falar, olha, eu sei quem foi que fez a denúncia anônima, foi fulano de tal, e ele está fazendo porque ele quer aparecer. Ou seja, ele basicamente pegou uma pessoa que estava fazendo uma denúncia anônima, com medo de perder seu emprego, procurou saber quem era, como é que ele conseguiu essa informação, a gente não sabe, e ele expôs ela ao ridículo e fez ela perder o seu emprego. Então, eles vêm atrás da gente com as maneiras mais criminosas possíveis. A gente não pode aceitar isso. Então, por isso, eu quero agradecer a todos vocês, porque as pessoas que estão aqui são pessoas muito corajosas. Muito corajosas. O que a gente está fazendo hoje é o que vai mudar o nosso Brasil do futuro. Quero agradecer mais uma vez ao vereador Matheus Faustino pela sua iniciativa, pelo seu convite, meu vereador aqui também. Muito obrigado, tá? Apesar da semelhança com Coque, eu não sou venezuelano, tá, pessoal?
Dando continuidade aos oradores, quero chamar o suplente vereador em Fortaleza, Pedro Arthur, que já foi proibido aí entrar em várias ruas por facções. De repente vale até a pena conhecer o Cabo Davis aí para vocês darem um rolê lá em Fortaleza. E eu estou muito contente de estar aqui hoje. Eu venho de Fortaleza. Peguei essa noite o carro, estou praticamente virado aqui para vir para cá, porque eu não podia perder a oportunidade de vir nessa frente parlamentar contra a corrupção. Porque o mandato do Faustino está sendo exemplar. Ele dá o exemplo não só aqui para o estado do Rio Grande do Norte, ele dá um exemplo para todo o Nordeste e para todo o Brasil. E eu precisava vir aqui acompanhar e parabenizar pelo trabalho. Porque é muito bonito a gente ver iniciativas contra a corrupção no nosso Nordeste. Porque o nosso povo merece isso. Nós temos um povo trabalhador, nós temos um povo que sonha. E a gente não pode mais permitir que o nosso povo seja escravo das oligarquias impostas, porque da corrupção nasce um crime moral, um crime para mim que é um dos mais vis possíveis, que é o roubo dos sonhos e das esperanças das pessoas. O grupo que está no poder hoje, ele prometeu para os nossos pais, para os nossos avós, tudo possível, prometeu que o Nordeste ia ter vez, que o nordestino ia ter vez, e hoje a gente vê que isso não aconteceu. Isso não aconteceu. A gente segue na miséria enquanto eles seguem se perpetuando no poder. É o mesmo grupo político dos maiores escândalos de corrupção da história do nosso país. E eu tomei a liberdade, enquanto o pessoal estava falando aqui, de anotar alguns números em um papel, só para vocês terem uma noção da dimensão de valores que já foram desviados em escândalos de corrupção. A fraude do INSS recente, né, onde foi desviado 6,3 bilhões de reais. A operação do Tesouro Perdido, 51 milhões. A operação Vidas Secas, 200 milhões. A operação Custo Brasil, 100 milhões. O Mensalão, 100 milhões. A Lava Jato, falando por baixo, 6 bilhões. Tudo isso somado dá cerca de um númerozinho bem mágico e curioso aqui, 13 bilhões de reais. Sabe o que a gente podia fazer com 13 bilhões de reais? Podiam ser construídas 159.375 casas populares, 359 hospitais, 2.725 escolas. Era possível contratar 106.250 policiais. Tudo isso era possível fazer com todo esse dinheiro que foi desviado. Isso porque eu não citei todas as operações. Citei só alguma, o Faustino na sua fala disse aqui do Consórcio Nordeste, temos muitas outras. O recado aqui é o seguinte, chega disso, a mudança começa com atitudes e iniciativas como essa que o Faustino está fazendo aqui. Porque nós precisamos fazer com que o Nordeste prospere. E a gente sabe que grande parte dos políticos não estão nem aí para isso. Eles preferem pegar o seu dinheiro e gastar com festinha, como fez a futura vereadora caçada aqui dessa casa. É isso que eles preferem, eles não querem melhorar o saneamento básico, melhorar a educação, investir em tecnologia. Eles não querem fazer isso. Então, é necessário que se levante pessoas como o Faustino, como o subtenente, que possam fazer isso. Então, eu parabenizo e estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigado a todos. Aqui foi se falado muito em termos de coragem, só para vocês terem ideia, o Pedro Arthur, ele é um ativista lá em Fortaleza, foi candidato, está na suplência de vereador. E é um cara que tem só 18 anos, e aí já teve até decreto de facção contra ele. É um cara que combate muito a política local, mostrando que, de fato, a gente está vivendo uma luta geracional. E todos aqui que estão presentes, os mandatários, os não mandatários, os suplentes, aqueles que já participaram de eleição, aqueles que não participaram, todos vocês representam uma força em determinada região das quais vocês se encontram. E eu fiz questão de enviar os convites muito pontualmente para pessoas completamente selecionadas, porque são aqui do Estado os futuros parlamentares que vão ser, de fato, uma mudança fora da política convencional, e aí dos outros estados, outros municípios, parlamentares que eu vejo surgindo no Nordeste, que, sem sombra de dúvidas, daqui a um tempo, se continuar nessa força e nessa coragem, vão chegar cada vez mais longe. Dando continuidade aqui aos oradores, quero chamar o Renato Galvão, já foi candidato a vice-prefeito em Goianinha, também para fazer uso aqui da palavra. Dizer que sou muito grato por estar aqui, né? Inclusive compartilhando experiência, nosso amigo, vizinho lá de Tibau do Sul, ele que tem feito um trabalho de fiscalização ferrenho na cidade de Tibau do Sul. Hoje, a gente vê o quanto o nosso país
tem sido corroído com a corrupção. Inclusive, não diferente dos outros estados, o Rio Grande do Norte também tem passado por isso, nos bairros, nos municípios, no estado. Dias atrás eu estive na cidade de Pacifica e um RN de 13 quilômetros foi gasto 10 milhões de reais. Em 5 meses de inaugurada, a estrada já estava toda remendada, toda cheia de buraco novamente. Então, quer dizer, o que estão fazendo com o nosso dinheiro? Para fiscalizar, né, até para prevenir a corrupção, o remédio é a fiscalização. Porque se você estiver fiscalizando, vendo nota, acompanhando o serviço, vai ser mais difícil. Porque essas pessoas não têm escrúpulos. Elas não têm respeito àqueles que os escolheram e colocaram lá. Muitas vezes porque elas chegam de forma não legal, né? Precisamos, sim, fortalecer a fiscalização. E essa casa é a casa do povo. A casa onde as pessoas confiaram o voto a cada um dos vereadores que aqui está e nos municípios, para fiscalizar, para gritar por elas. Será que isso tem acontecido realmente nos municípios? E tem sim, mas por poucos, né? No Brasil, a gente tem, de 2025, cerca de 54,7 milhões de pessoas em condição de insegurança alimentar. O que tem sido feito para tirar essas pessoas dessa situação? O que o poder público tem feito? Em 2025, tem 20,6 milhões de famílias em extrema pobreza. Inclusive aquelas pessoas que o Matheus Faustino, que eu quero até parabenizá-lo pela sua atitude, de ir lá furar poços para trazer água para aquelas pessoas. Então, quer dizer, pessoas ainda sem água em 2025. Então, isso precisa mudar. E de que forma vai mudar? É acabar com a corrupção. Porque o dinheiro que vem para fazer fica pelo caminho. E quem paga o preço sempre é o mais fraco. E quem é o mais fraco nessa história? É o mais simples, é o que mais precisa. Na minha cidade não é diferente. Lá existe problema de água. Porque não existe força de vontade e empenho de querer resolver, de querer fazer. Porque dinheiro tem. Porque o Brasil é um dos países que mais pagam impostos. E esses impostos que você paga, está sendo investido realmente na população? Está chegando nas pessoas para resolver o dia a dia das pessoas, os problemas das pessoas? Então, é muito importante essa frente parlamentar. E, de fato, eu quero agradecer ao nosso amigo Matheus Faustino, ao subtenente Eliabe, pela coragem e por ter trazido para cá essa frente parlamentar e ter criado, né? Então, muito obrigado. Parabenizar o Renato Galvão pelo seu discurso aqui na tribuna. Dando continuidade, quero convidar o Jean Nascimento de Albuquerque, ex-vereador da cidade de Goianinha. Vou fazer aqui uma observação, que esses encontros aconteçam mais vezes, se referindo a esse tema. Não pode parar por aqui. Parabéns pela atitude, mas que se perpetue, que vá mais além, que saia dessa casa e vá às câmaras municipais do interior. Chamar as pessoas que têm o desejo e a vontade que as coisas aconteçam. E, infelizmente, são passadas por situações a qual são trabalhadas para que não gritem através de ameaças, que não lutem, que não busquem através de intimidações. Que é isso que muitas vezes acontece em São Miguel, que acontece em Tibau do Sul, que o vereador Ítalo falou aqui, que em outras cidades, no decorrer dos 167 municípios do Rio Grande do Norte. Parabenizar a todos que também de outros estados que estão aqui. Mas deixa eu fazer uma observação, senhores parlamentares da capital, e a todos que estão aqui também. É necessário, e faz necessário, que eu vinha conversando até com o Renato, lá de Goianinha, que se faça um trabalho para que as pessoas possam, às vezes eu tenho até um computador em casa, mas eu não tenho a expertise ou uma coisa do tipo que possa estar ali pesquisando, protocolando, às vezes no portal da transparência,
que eu não tenho o hábito de estar ali interagindo, mexendo nas ferramentas, como agir. Isso a gente tem que fazer. Porque na hora que eu consigo que um maior número de pessoas comece a interagir num portal da transparência, em canais de denúncia, e as coisas começam a fluir. É isso que muita gente faz. Infelizmente, está aí a internet, é uma ferramenta excepcional. Mas o problema é quem é que usa a internet. Você usa para quê? Eu uso para atingir quem? Eu uso para poder fazer com aquilo que eu queria que acontecesse acontecer. Ou não é? Muito se fala aqui que a gente tem que procurar fazer as coisas acontecer, mas a gente tem que procurar fazer com o maior número de gente, batendo, cobrando. Vou dar um exemplo bem recente. Um repórter, ele não me deu autorização, por nome de Marcos Pontes, talvez Ítalo já tenha ouvido falar nele, lá de Santo Antônio. Saiu uma decisão judicial recentemente para que uma senhora conseguisse um leito de UTI. A decisão saiu, o leito de UTI não foi, isso acontece muito, né? Não foi, como é que eu posso dizer, automaticamente atendido à decisão judicial. Mas, quando o Marcos foi, com o canal dele, entrevistar a família em frente do Hospital de Goiânia, isso foi no final de semana. Na segunda-feira, já estava o leito de UTI disponível. Quer dizer, que as redes sociais foi muito mais forte do que uma decisão judicial. Me perdoe eu falar dessa forma ao magistrado que deu a canetada. Aonde eu quero chegar com isso? O leito não tinha? Não existia o leito? Infelizmente a senhora faleceu. Ah, por quê? Porque demorou? Porque ela passou 11 dias aguardando? Não sei. Mas que eles já sabem do caso. E isso, vamos lá, no mínimo, afetou o quadro de saúde dela. Não afetou? Outro caso agora, que Marcos esteve lá, em Goiânia. Remédios que um médico prescreveu, a criança tem autismo, enfim, outros problemas. A situação da criança já tinha sido atendida pelo município e agora não está sendo atendido mais, porque, segundo a família, a medicação, o tratamento é muito caro. Aí, assim, Marcos foi para lá, desses 2 dias para cá, já está bombando nas redes sociais. Aí eu volto aqui. As pessoas se utilizam das redes sociais para quê? Para ajudar, para atingir seu opositor ou para melhorar a sua comunidade, a sua cidade, o seu bairro. Por isso que eu digo que a gente tem que tirar parabéns por isso aqui. Muito importante, fundamental, o vereador propositor, subtenente Eliab, porque eu digo, cito os dois, porque poderiam estar mais vereadores aqui. Mas a gente tem que ter esse pensamento de tirar daqui de dentro dessa sala, levar para as comunidades, para as cidades de interior. Porque na hora que eu me pronuncio a favor de uma pessoa, que eu relatei aqui esses casos, vem uma chuva de críticas porque eu estou defendendo aquele caso, daquela medicação que o município deu, agora está dizendo que não pode mais por A, por B, por C. É só você ir no Google que você pega as informações e joga nos comentários, aí não tem mais comentário. Porque às vezes as pessoas colocam para combater um tipo de uma situação dessa que está faltando a medicação, você é tipo assim, é contra Flamengo e Vasco.
São Paulo e Palmeiras, Corinthians e Palmeiras, digamos assim, uma rivalidade de um time contra o outro. Não é, tem que acabar com isso. Tem que acabar. A gente tá tentando salvar a vida de uma pessoa que às vezes procura um vereador lá de Mossoró. Porque ele é do sistema contrário. Mas, homem, ele está buscando alguma coisa que está faltando lá para um filho que está morrendo. Enfim, a corrupção provoca isso. Provoca isso. Eu vejo muito nas redes sociais de Goiânia as pessoas também, problema tão simples. Limpeza de rua. Goiânia saltou de 250 mil para quase 500 mil mês a coleta de lixo. Você pega aí 12 meses, a gente já faz o cálculo bem simples. Então, assim, e o número de funcionários continua o mesmo. E tem outras coisas, mas aqui fica o meu desejo, fica o meu pedido, parabenizar mais uma vez os dois vereadores que estão aqui, em especial o propositor, mas dizer aqui, gente, tem que sair daqui dessa sala. Tem que sair. Tem que ir para as câmaras de municípios, associações, pegar as pessoas que estão vivenciando as dificuldades, que estão vivenciando. A mãe chegou a dizer assim, eu cheguei na Secretaria de Saúde, falei com a secretária olhou para mim, eu não já disse que eu falei com você? Eu não já disse que já lhe expliquei? A gente já fez o que pôde fazer? Ítalo sabe, vereador Ítalo sabe. Saiu uma decisão judicial, embasa o tratamento na decisão judicial, não é um ente público. Eu não sou advogado, mas é mais ou menos nesse norte, não é isso? Você justifica o atendimento, embora não tendo na tabela SUS, ou não tendo atendimento, embasa com a decisão judicial. O juiz está determinando. Mas lá em Goiânia, quem determinou, me perdoe aqui, toda a classe jurídica, foi uma pessoa que usa um canal de comunicação. Infelizmente, aconteceu dessa forma. Então, um abraço, muito obrigado, desculpe eu me alongar. Isso aqui é fundamental, fiz questão de vir com o Renato para cá. Parabéns mesmo, e que cada um seja multiplicador de tudo que acontece, para que a gente possa pegar o maior número de gente. A gente tem que dizer para nós mesmos que os 6 meses que a gente paga durante o ano de imposto vale de alguma coisa. Muito obrigado e desculpe o tempo. É porque, enfim, a gente se empolga e acaba passando um pouquinho. Perdão. Parabenizar a fala do ex-vereador Jean Nascimento. Passar para o subtenente Eliabe fazer umas considerações finais. Logo após farei também. A gente está em encerramento à frente parlamentar. Mais uma vez, enaltecendo a iniciativa, quero, em nome das pessoas aqui, do vereador Ítalo Caetano, de Tibau do Sul, Cabo Davidson, de Mossoró, colega vereador da cidade de Santa Luzia, é o Ricardo Moraes também, os representantes da vereadora Camila, Pedro Miguel e do vereador Tony também, parabéns pela presença. Em nome destes, eu quero enaltecer a presença de todos vocês, importante demais. Todas as falas aqui, todas as intervenções foram muito pertinentes. Eu, no alto dos meus 54 anos de idade, saio daqui com mais um aprendizado. A vida é assim, né? A gente sempre está aprendendo. Eu saio daqui diferente da forma com que cheguei, né? Então, eu agradeço pela oportunidade demais. Me senti muito representado aqui na fala do Alexandre Pessoa, lá do Jaboatão dos Guararapes. Inclusive, eu tenho família que mora lá, viu, em Jaboatão, viu? O nome Edson Gomes. É meu irmão, mora lá em Jaboatão dos Guararapes. Falei com ele ontem. E dizer que a gente está aqui à disposição, aqui em Natal, os colegas vereadores aí das outras cidades, nós estamos à disposição aqui em Natal, nosso mandato também se coloca à disposição também, e já ratifica mais uma vez o comprometimento e a parceria nessa luta que é de combate à corrupção, que é muito importante, e nós podemos sim, apesar das dificuldades, dos desafios, né, como foi falado aqui, muitas falas de que não é fácil, pedras serão atiradas, árvore que não dá fruto e ninguém atira pedra, isso também deve servir como motivação e, sem dúvida alguma, deve servir como inspiração para todos nós de não desistir, porque é importante que cada um façamos a nossa parte para que possamos, de alguma forma, dar contribuição para essa mudança. E acho que foi na fala do
do Alexandre Pessoa, né, que falou sobre essa questão da miséria, da pobreza, da vulnerabilidade das pessoas, é onde o político corrupto, o político que não tem compromisso nenhum com o bem público, ele se consolida, é justamente nisso. Então, o Lula é um exemplo disso, né? Ele gosta tanto de pobre, que para ele, quanto mais pobre, melhor. Eu não sei se procede, mas a pessoa que estava lá no dia da posse dele, né, acho que é a Aline, né, que deu a faixa para ele, que é uma catadora de lixo. Dizem que a família toda, né, a mãe, a avó, a mãe, todas são catadores de lixo. Desde 2002, quando ele assumiu o primeiro mandato. E quando chega agora em 2025, né, não, 2023, a terceira geração da família continua catador de lixo, entendeu? Então, isso é muito importante. Então, a gente precisa alertar as pessoas, conversar com as pessoas, não podemos desistir de que abrir os olhos que é isso mesmo, eles se consolidam em cima da miséria das pessoas. Isso revolta, isso tem que ser um fator motivador para que a gente não desista, porque é terrível você ver alguém se dar bem, até mesmo se vangloriar, né? Em subir na vida às custas da miséria e do sacrifício das pessoas que não têm acesso à educação, que não têm acesso a conhecimento, e, lamentavelmente, isso é uma tragédia, mas, acima de tudo, isso é um crime horrível, é muito pior do que, eu sei que alguém falou aqui, dos crimes que é praticado pelo bandido que atinge uma pessoa, né? Então, são assassinos em série. O corrupto é um assassino em série. De modo, Matheus, mais uma vez, parabéns a você, parabéns à sua equipe, e que Deus continue te dando força e equilíbrio para que você possa continuar firme e forte. Eu deixo aqui para a meditação de todos aqui, o capítulo 6, versículo 10 de Efésios, que é a armadura de Deus. Então, eu deixo aqui para a reflexão de todos vocês, e que Deus possa nos abençoar cada vez mais e nos fortalecendo. Obrigado. Para encerrar, eu vou fazer uma pequena reflexão de todos os discursos que foram falados aqui. Quem pôde ouvir, você que está de casa, ou todos aqui presentes, todos têm no seu discurso uma carga de revolta, uma carga de quem não aceita a imposição que é colocada de maneira errada, do ponto de vista de legalidade mesmo. E que o sentimento de todos aqui é o que une uma coisa só. E qual é essa coisa? Primeiro, fazer com que a gente traga moralidade para dentro da política. Segundo, garantir que as próximas gerações não tenham algo igual ou pior do que nós já temos agora. E terceiro, é uma força e unidade que eu quero que vocês entendam hoje. Alguns poucos aqui eu acompanho desde o início do ano. O Cabo Davis, acho que eu vi ali para o terceiro mês do ano. Eu lembro que tinha 30 mil seguidores, a gente está com mais de 70. O Ítalo também, eu vi crescer seguidores. Até o Subtenente Eliabe. É o Sub, né? É 14, tem 41. Olha aí. O vereador Neto, enfim, outros presentes aqui. E o que isso significa? Significa que, por muitas vezes, você pode parecer só um cara numa cidade batendo de frente com algo que está fazendo você mal, porque, por muitas vezes, é um trabalho injusto. Você tentar fazer a coisa certa é um trabalho injusto, porque você sabe a represália e o nível de pressão que você recebe por trás, para um reconhecimento que, por muitas vezes, se você for colocar na balança apenas reconhecimento, às vezes não vale a pena. Então, você tem que fazer porque, verdadeiramente, você gosta daquilo. Mas, em termos de números aqui, para vocês terem ideia, se for levar em consideração todas as redes aqui de todo mundo, inclusive a minha, são mais de 1.800.000 pessoas juntas aqui nessa sala, representando esse número de pessoas. E o que isso significa? Significa que existe um quantitativo da população que realmente não suporta mais o que a gente tem de política convencional. E que, por mais que seja custoso, por mais que seja injusto, por mais que venha aquele pensamento que, vou desistir, não compensa. Porque você não está desistindo por si só, você está desistindo outras pessoas. Então, quero deixar, mais uma vez, reforçado, além do que a gente apresentou aqui em relação ao desempenho das emendas para ter uma maneira mais transparente e eficiente, quero deixar também aqui o sentimento de compromisso de cada um de vocês com as próximas gerações e com a classe política que a gente quer desenvolver, principalmente aqui para o Estado e vocês que são de outros estados, desenvolver também nos estados de vocês e nas respectivas cidades de vocês também, trazendo assim outros jovens para se inspirarem em vocês, e aí a gente ter, de fato, uma política que pode mudar e que pode transformar. A sociedade injusta é a mesma que pode transformar a sociedade justa. Quero agradecer aqui a equipe da comissão técnica, na figura do Breno. Quero agradecer o seu João, que serviu aqui todo mundo. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a primeira reunião da Frente Parlamentar contra a Corrupção, convidando todos os senhores e senhoras para a próxima sessão ordinária no horário regimental no plenário desta Casa Legislativa. Muito obrigado.